Que bom estar mais uma vez com vocês. Estamos aqui, eu e o Sérgio, para refletirmos um pouco mais sobre a campanha da fraternidade. Sua saudação, Sérgio, a todos que estão online. Olá, turma. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos. E para acolher a partir do coração também a Deus que deve estar conosco, onde dois ou mais estiverem presentes, eu estarei ali, ele nos lembra. Vamos começar com essa oração cantada para entregar nossa memória, entregar o nosso entendimento e a nossa vontade. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade e a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade, tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor, todos os dons que me destes, com gratidão os devolvo, disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade, dai-me somente o vosso amor, vossa graça, isso me basta, nada mais quero pedir. É assim, entregando tudo ao Pai, nós nos entregamos também para este momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, estamos aqui mais uma vez. Tivemos um primeiro momento em que nós trabalhamos a campanha da fraternidade a partir do conteúdo amplo que está em seu texto base. Depois fizemos um aprofundamento baseado no referencial bíblico do seu lema. E hoje vamos fazer uma reflexão e sensibilização sobre o tema. Nessa segunda parte que nós vamos tratar das questões pastorais. Fraternidade e diálogo como compromisso de amor. Começamos assim relembrando o lema Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Então é sempre grande o desafio da unidade no meio cristão, é uma campanha ecumênica, é também uma dificuldade dentro da nossa fé, diante dos nossos próprios irmãos católicos, e é mais ainda difícil buscar unidade dentro do coração. E a ideia de hoje é buscar essa unidade íntima, porque se nós não estivermos em unidade com Deus, nós nos perdemos no caminho. E a ideia é justamente que nós nos encontremos no caminho da conversão, que nós já trouxemos esse esquema aqui didático em outra vez, mas hoje nós vamos trabalhar, está marcado ali na seta amarela, ações concretas de amor. E esta ação concreta, ela sempre começa a partir do coração. A partir do momento em que nosso processo de conversão, no tempo, nós nos encontramos com Deus, na pessoa de Jesus, e desenvolvemos, abrimos o nosso coração à fraternidade. Lembra-nos sempre o Papa Francisco, desde 2013, que tempo é superior ao espaço. Há um caminho, há um espaço a preencher, há um espaço onde servir, mas se nós não fazemos o processo, se nós não nos organizamos no tempo, se nós não geramos ações concretas de amor durante o tempo, nada fazemos. A conversão se dá em caminhada, em saída. E é este o convite que o Papa tanto nos tem feito durante essa verdadeira luta, esse empenho que ele faz desde o início de seu pontificado
de se fazer uma igreja renovada, misericordiosa, em conversão e em saída. E assim a gente pode fazer um convite, que a gente chama de venham todos, venham cada um de vocês, para caminharmos juntos. Venham todos ao convite, que agora o Sérgio, abrindo o seu microfone, vai cantar o hino da fraternidade, que é justamente esse convite. Por favor, Sérgio, abra seu microfone e nos faça mergulhar na canção. É preciso abrir teu microfone, Sérgio. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, revelados na mesma missão, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, o que estava dividido, unidade ele faz. O que estava dividido, unidade ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar como Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. O que estava dividido, unidade ele faz. Do que estava dividido, unidade ele faz. Venham todos vocês, testemunhas, construamos uma plena atitude no diálogo comprometido com a paz e a fraternidade, no diálogo comprometido com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. O que estava dividido, unidade ele faz. O que estava dividido, unidade ele faz. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. O que estava dividido, unidade ele faz. O que estava dividido, unidade ele faz. Venham jovens, idosos, crianças, e vivamos amor, compromisso, na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço, na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. O que estava dividido, unidade ele faz. Do que estava dividido, unidade ele faz.
este convite, né, de irmos todos juntos, em unidade, em diálogo, um grande desafio, mas sempre é possível com Deus. E com Deus é que nós seguimos e continuaremos sempre dizendo: venham todos. Neste convite, todos nós somos chamados a caminhar, mas não caminhar sozinho. Vamos caminhar com Ele, que a nossa palavra nos leva à conversão. Devemos lembrar que a conversão é um processo permanente e diário. A Quaresma é uma grande oportunidade de se trabalhar processos pessoais e comunitários que nós devemos sempre estar inseridos. Não podemos caminhar sozinhos. Não podemos ficar na solidão, quando, na realidade, Cristo veio para preencher a nossa vida, sendo o nosso caminho, a verdade e a vida. Justamente neste ponto que o texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica toca, aqui na segunda parada, fala em seu primeiro item, onde nós vamos nos deter mais e usar como um caminho de reflexão. Ficou com eles, abriram os olhos e o reconheceram. Estão aí, por certo, falando sobre os discípulos de Emaús, relatado em Lucas, capítulo 24. Aqui eu vou fazer uma leitura, mesmo que vocês não tenham à mão a Santa Bíblia, mas é possível acompanhar ouvindo, e aí nós vamos refletindo. Vamos contemplar, mais ainda, mais do que refletir. Vamos contemplar, vamos entrar na cena, como Santo Inácio tanto nos ensina nos exercícios espirituais. Nesse mesmo dia, eis que 2 discípulos viajavam para um vilarejo chamado Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando sobre todas essas coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e se pôs a caminhar com eles. Estamos nesse caminho de Emaús sempre, com os nossos desânimos, com as nossas limitações e as dificuldades. E será que nos colocamos sozinhos? E mesmo nesta solidão compartilhada, como estes discípulos estavam, completamente desolados? Ou será que nós podemos acolher a presença de Jesus? Vamos agora acolher essa presença. Ele que disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos, e aqui passa a valer até no meio virtual, ele estaria presente. Mas os olhos deles estavam como que embaçados e não o reconheceram. Às vezes nós não reconhecemos a presença de Jesus também. Jesus lhes disse: sobre o que vocês estão falando enquanto caminham? E eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: será que você é o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe das coisas que aí aconteceram nestes dias? Ele perguntou: que coisas? Responderam-lhe: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Qual é a nossa memória em relação ao nosso Salvador?
A memória deles estava limitada como um profeta. Será que no coração nós guardamos uma memória de que Jesus é de fato o Messias, o nosso Salvador? Ao mesmo tempo que contemplamos a cena, podemos refletir e pensar sobre isto. Então, assim, continuam nossos chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele seria o libertador de Israel, mas agora, além de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Contemplemos o tempo, as demoras, as esperas. Quantas vezes, naquilo que deveria ser espera, nós, na realidade, nos desesperamos. E continuam assim os discípulos. Algumas mulheres do nosso grupo, porém, nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo. Voltaram então dizendo que haviam tido uma visão de anjos, os quais diziam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos também foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, mas não viram Jesus. Então ele lhes disse. Então aqui está a desolação. Mas aí Jesus, com sua sabedoria, abrindo os olhos dos apóstolos ali, que estavam aqueles discípulos, na realidade, né? Assim retrucou. Ó insensatos e lentos de coração, para acreditar em tudo que os profetas anunciaram. Será que não era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória? E explicou-lhes o que dizia respeito, e ele em todas as Escrituras, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas. Então, ali Jesus mostrou o que dizia respeito a ele próprio, que ali os discípulos nem o reconheceram, e que mostrava e revelava a profecia em tudo o que tinha acontecido. E nós? Como está o nosso estado profético? Estamos nos acostumando com tudo que vemos ou mostramos a verdade? É preciso que cada um coloque em sua mente este princípio de que todos nós temos o nosso munus de povo profético. Podemos e devemos, conhecendo a verdade, com as nossas memórias, com tudo que diz respeito à palavra de Deus, também mostrar firmemente a realidade. Continuemos na cena. Quando estavam perto do vilarejo para onde iam, ele deu a entender que seguiria adiante. Mas eles insistiram. Fique conosco, pois já é tarde. E o dia já está terminando. Então, ele entrou para ficar com eles. Que maravilha este momento. Com toda a limitação daqueles discípulos, eles tiveram um gesto da acolhida. A acolhida é a solidez do diálogo, digamos assim. É o gesto concreto que se faz presente no momento certo. E é isto que vai ajudar os discípulos de Emaús a enxergar melhor. E é isto que nós precisamos fazer para enxergar melhor todas as nuances da vida, da nossa fé, do nosso profetismo e da nossa obrigação caridosa uns com os outros. A fraternidade, o amor fraterno que nós devemos ter um pelo outro, sempre. E aqui, nesse gesto de acolhida, eles têm a sua recompensa. Vejamos.
Então ele entrou para ficar com eles. E estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Eis a frase chave dessa passagem, que é aquilo que toca esse momento do que é exposto no texto base da campanha da fraternidade, propondo-nos abrir os olhos para a realidade. Vou reler. Então, os olhos deles se abriram e o reconheceram. Contemplemos a cena. Mas ele ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não é que o nosso coração ardia enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora se levantaram e voltaram a Jerusalém. E aí encontraram reunidos os 11 e seus companheiros, que diziam: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles, por sua vez, contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, o encontro com Jesus é preciso que nós tenhamos e que saibamos bem fazer, principalmente pela acolhida. É isso que nós precisamos fazer. Acolher Jesus na nossa casa, que é o coração. E todo fruto virá. E nossos olhos se abrirão. Muitas vezes, nós nos degladiamos em tantas pelejas intelectuais, em tantas diferenças. Não é isso que estamos sendo chamados, mas sim ao diálogo, à abertura. E o diálogo com Deus é o primeiro passo para nos abrir os olhos, para nos dar esta consciência e se ele se fazer presença eucarística no meio de nós, tanto na liturgia, na Santa Missa, mas também de uma continuada Eucaristia no qual nós nos cristianizamos, nós somos cristificados e assim levamos este Cristo conosco para as nossas ações. Esse caminho de Emaús nos dá uma dimensão muito boa, porque nos mostra o processo, que é o que nós estamos falando aqui. É preciso estar em processo, é preciso estar em caminhada. A partir dessa memória que nós fizemos e dessa reflexão num ambiente breve, né, num momento breve aqui no ambiente de união online, digamos assim, nós fomos capazes também de entrar na cena, de perceber. Em outro momento, aqui nós temos a limitação do tempo, faça essa leitura do capítulo 24 de Lucas e caminhe com aqueles discípulos. Coloque a sua vida. Entregue-se a Deus na certeza de que Ele pode abrir os olhos para que você veja tudo o que é necessário fazer, para que você veja as indiferenças, as injustiças, as dificuldades na vida e, cada um a seu modo, possa ajudar. Há sempre uma maneira da gente fazer a nossa parte, o nosso serviço e ser parte da construção desta vida que Deus nos dá, para que sejamos fraternos, abertos ao diálogo, ser uma solução para o diálogo cristão. E para isso é necessário, para sermos eficientes, colocarmos Cristo no centro. Sempre temos que ter Cristo no centro de nossas vidas, no centro de nossa comunidade, no centro de toda a humanidade. Daí a importância do diálogo. Se nós nos deslocamos, se nós fazemos muito mais contendas do que diálogos, entramos mais em brigas do que na capacidade de ouvir o outro, nós nos deslocamos e aí perdemos o centro, que é Cristo. É muito importante fazer essa autoavaliação, pensar na sua vida, na sua caminhada,
porque o momento é para isto, é para abrir os olhos, é para sentir a presença do Cristo vivo no meio de nós. E a Quaresma nos prepara justamente para isto, para chegarmos à Semana Santa e podermos realmente presenciar vivamente o Cristo em nós. Senão, passa como um tempo especial, mas que nós não sabemos bem saborear. É preciso ação. É preciso que nós saibamos agir para que, através de nosso esforço, nós possamos continuamente fazermos-nos como braços, como membros de Cristo, onde Ele é a cabeça. E é justamente sobre esta ação, já que aqui nós estamos no aspecto de mostrar situações pastorais, que nós vamos agora pensar e refletir melhor a partir dessa experiência, dessa memória e desse testemunho que nós vamos ouvir agora do que ocorre desde o ano passado, a partir de uma experiência, de uma iniciativa e de uma concretização de uma campanha solidária empreendida pela Pastoral Familiar da Paróquia Cristo Rei. Vamos a uma breve entrevista com a coordenadora Rafaela Eleutério. Rafaela, nós estamos aqui, após essa reflexão, querendo mostrar ações concretas, mostrar aquilo que nós temos feito enquanto pastoral familiar. O que é que você pode, de forma resumida, nos colocar de tudo aquilo que nós temos empreendido desde o início dessa pandemia em nossa paróquia a favor dos mais necessitados? Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Rafaela, eu sou coordenadora da Pastoral Familiar, junto com meu esposo, Tiago, e eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês como foi esse 1 ano da ação solidária da nossa igreja, da Igreja do Cristo Rei, nesse ano de pandemia, né? O que é que a gente pôde ver? A gente trabalhou diversas frentes, como a gente trabalha até hoje. Começamos levando quentinhas para comunidades no Pirambu. Depois começamos a pedir cestas básicas, alimentos avulsos, onde tínhamos pessoas da nossa igreja, da nossa pastoral familiar, trabalhando no recebimento desses alimentos, outras pessoas montando as cestas, outras pessoas indo deixar até as famílias, outras pessoas fazendo a lista dos necessitados. Então, é um trabalho que envolve muita gente. Nosso diretor espiritual, Padre Laércio, que nos fala muito de encontro ao mais necessitado, ao mais humilde. Então, a gente já passou pelas quentinhas, pelas máscaras, pelo álcool em gel, pelas cestas, pelas bolsas, e agora a gente está numa campanha dos capacetes do Elmo, né, para ajudar as pessoas que estão internadas em dificuldade, em levar um sopro de esperança para elas. E aí a gente não vai parar, a gente não pode parar, né? A gente está vivendo um momento muito difícil, de volta da pandemia, de pico, e tem muita gente necessitada. E o nosso lema é sempre amar e servir, e é isso que a gente vai fazer, e a gente continua contando com a colaboração de vocês. Surgiu também, nesse ano, com a aproximação do mês de março, quando nós vimos que não haveria o fim da pandemia e que haveria muitas pessoas ainda necessitadas, principalmente nas ruas, a ideia de fazer uma homenagem especial à mulher. Então, eu peço a Rafaela que agora nos explique como se desenvolveu essa ideia, como ela foi tomando corpo e crescendo no meio do nosso ambiente paroquial. A gente está sempre inventando formas de inovar nossas doações. Eu senti a necessidade, no mês da mulher, fazer uma campanha voltada exclusiva para as mulheres, né? Fora a entrega de quentinhas, fora a entrega de cestas para as famílias. Eu queria que as mulheres percebessem que a gente as vê, né? Que a gente está com elas, que a gente as respeita e que nós somos iguais, né?
perante a Deus, perante a comunidade. E quem não é a mulher que gosta, é a mulher que não gosta de receber um carinho, um afago, um presente, né? Então, veio a ideia da gente juntar bolsas, onde as pessoas pudessem colocar o que ela quisesse dentro daquela bolsa, que poderia fazer uma mulher feliz, uma mulher em situação de rua. Foi dada a ideia de colocar itens de higiene, roupa, sapato, perfume, brinco, espelho, chocolate. Na verdade, a gente queria encher essas bolsas de amor, né? E eu acredito que a gente conseguiu. Era um projeto no meio de um lockdown, onde foi proclamado lockdown logo quando a gente tinha uma semana de campanha. Eu esperei receber 50 bolsas, mas Deus sempre é muito bom e muito generoso, e a nossa comunidade também. Nós conseguimos juntar 233 bolsas e fizemos essa entrega no dia 8 de março, no Dia da Mulher, onde a gente pôde sentir na pele como elas vivem, o que elas passam, dar um pouco do nosso tempo, um pouco da nossa solidariedade, conversando, acarinhando e levando esses presentes. E o que eu digo que é o mais importante, a gente, fora levar isso, levou o sorriso, a alegria e a certeza que a gente está aqui e que vai dar certo. Obrigado, Rafaela, por esse seu relato, por esse testemunho tão belo, que certamente é o testemunho de muitos que participaram. É uma ação conjunta, onde nós temos conhecidos e desconhecidos que doam, que nós nem conhecemos bem, e aqueles que também conhecemos e fazem suas doações, e aqueles que vão a campo, como é tão bela essa expressão colocada aí pela Rafaela, né, de doação, de fraternidade. Então, Rafaela, suas palavras finais e seu apelo para que nós continuemos a contar com as pessoas junto a nós. Minha gente, é isso, né? Eu queria pedir a vocês que não parem de doar. Vocês podem estar doando pelo Pix da Marcelu, que é uma empresa parceira da gente, que nos fornece as cestas básicas. Vocês podem estar doando pelo Pix da igreja, mas você precisa indicar que são para as cestas básicas ou são para os capacetes Elmos agora. Você pode deixar alimento na CIG, você pode deixar roupa que você não usa mais, sapato que você não usa mais para o nosso bazar, porque o dinheiro também é revestido em caridade. Então é isso. A situação se agrava, a doença se agrava, a fome se agrava. A quantidade de pessoas na rua agora é absurdo. Eu posso dizer para vocês porque na linha de frente a gente vê muita miséria, muita coisa ruim. Mas vamos lá. Eu acho que a gente pode fazer diferença na vida de várias pessoas. Tá certo? Um beijo, Deus abençoe. Vai dar certo. E nesse caminho de Emaús, nós seguimos com aqueles discípulos, juntos também com Jesus. E agora, contemplando mais uma vez essa passagem, vamos ouvir esta bela canção que justamente nos toca o coração com aquele momento. Contemplemos a cena, vamos enxergando tudo o que acontece e vamos ouvindo o que Jesus nos ensina. Andavam pensando tão tristes, de Jerusalém a Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim conversando, Jesus se chegou devagar. De que vocês estão palestrando?
e ao Senhor não puderam enxergar. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Jesus foi então relembrando pro Cristo na glória entrar. Profetas já tinham falado, sofrimentos devia enfrentar. E pelo caminho afora, ardia-lhes o coração. Falava-lhes das Escrituras, explicando a sua missão. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus servidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Somos seguidores, precisamos chamar Jesus para junto a nós. Então, que essa música ressoe, que toda essa mensagem fique no seu coração. Muito obrigado, Sérgio, por seu serviço na nossa comunidade e agora, nesse momento. Um grande abraço. É assim que nós caminhamos. Jesus caminhou com aqueles pobres de espírito, desvalidos de fé. E nós, ao nosso modo, temos que caminhar também com todos aqueles que precisam de nosso apoio, com os mais pobres, com os mais desfavorecidos. Na maioria das vezes, são pobres materiais, são pessoas que precisam de nossa ajuda material. Mas também existem os pobres de espiritualidade, os pobres de intelectualidade, que nós devemos também caminhar e oferecer a eles maneiras de compreender melhor a vontade de Deus. Muita gente tem muita coisa material, mas às vezes está numa pobreza espiritual terrível. E é justamente ajudando a todos estes, de forma material e de forma imaterial, que nós conseguiremos melhorar a humanidade, ter um diálogo maior com todos, compreender as nossas distâncias. E aqui está, como a Rafaela falou, a possibilidade de se ajudar. Nós estamos nessa campanha do Elmo, temos também a campanha solidária. Daqui a pouco, ao fim desse vídeo, nós vamos deixar mais tempo ao final para que vocês possam copiar os dados, se assim desejarem. E aqui encerramos este momento em que tratamos da campanha da fraternidade ecumênica deste ano. Terminamos em parte, porque a campanha este ano, em seu livro-texto, texto base, colocou, além dos 3 tradicionais momentos do ver, iluminar e agir, uma reflexão nova, uma 4ª etapa, por assim dizer, que se trata de celebrar. É claro que a Quaresma tem que ser vista como um momento preparatório. E o que nos leva à Quaresma? A semana mais rica da nossa igreja é a Semana Santa, aquela em que nós vamos contemplar paixão, sofrimento, a morte, a entrega, e a ressurreição, uma grande vitória, a vitória sobre a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E somos assim conduzidos, a partir da mãe de todas as celebrações, da Vigília Pascal, ao tempo pascal. A nossa Páscoa, a nossa celebração da vida,
a nossa passagem para uma superação, para uma vida melhor. E a campanha visa justamente isso. É preciso que nós sejamos fraternos para nos renovarmos também. E aí podemos ajudar localmente, podemos ajudar durante a coleta, e há também outros meios que este ano foram colocados. Para além de toda a querela que se criou, porque há muitas pessoas ficaram ali paralisadas na primeira etapa, no V, temos que renovar o nosso coração na fraternidade. A mensagem da caridade, ela supera toda a diferença. Ela é antiga, ela vem com o nosso Senhor desde que nasceu como um pobrezinho em Belém, para nos mostrar a importância de ajudarmos as fragilidades uns dos outros. Essa é uma das fortes mensagens de amor que nós nunca poderemos esquecer. Sejamos fraternos, não só na Quaresma, não apenas durante a Páscoa, mas constantemente. Todo mundo pode ajudar de alguma maneira. É isto o aspecto do celebrar. Tem um aspecto mais direto que nós estamos vivendo durante toda a Quaresma, com todas as nossas missas que têm sido transmitidas para superar essa situação difícil do isolamento social, com reflexões profundas do nosso pároco, o Padre Laércio, e de todos que também emprestaram a sua voz e vieram celebrar conosco, mas principalmente para que nós abramos o coração para a grande celebração. É preciso que nós celebremos a vida, o amor, a própria criação, cuidando, zelando, sendo parte desta criação. E é preciso fazer em diálogo, acolhendo as diferenças, compreendendo as situações de cada um de forma pastoral. Existem, é claro, os ensinamentos da igreja. Existe o magistério. Nós temos os nossos dogmas na Igreja Católica, que são ensinamentos firmes. Mas, pastoralmente, nós temos que compreender a situação de cada pessoa e abrirmos a acolhida para ajudar também a cada um no seu processo de conversão. Pois que saibamos continuar celebrando e, principalmente, sendo em nossas ações uma grande e forte celebração de amor fraterno. Muito obrigado e espero que a mensagem, como dizia Nossa Senhora, fique no coração de cada um. E assim terminamos orando junto a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado ao Sérgio, que nos ajudou, a Rafaela, que trouxe a sua mensagem, e a todos vocês que nos acompanharam. Continuaremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até uma próxima.